BBT. Semana começando com dicas e inspiração para você, empreendedor. É o Pulso Empreendedor com Malek Doubles e Vinícius Chaves, que está chegando com o oferecimento de Credicomim e também Elo Gestão. E você sabe que quando rola a trilha do nosso Pulso Empreendedor, a galera se agita. Bom dia, Malek Doubles, Vinícius Chaves. É que a gente tá procurando a trilha, é isso. Vocês estão procurando a trilha? Onde é que tá? Quer ver? Não, mas nós vamos entrar no clima agora, quer ver? Então vamos lá. Aí, ó. Agora sim. Agora sim. Coisa linda. Bom dia, Lucas. Bom dia, Iago. Bom dia a você, nosso ouvinte aí da Menina FM também, que nos acompanha nas outras plataformas. Tá no ar o programa que quer tirar você da zona de conforto. O programa que quer te motivar e quer que você se desenvolva, que vai trazer informações e notícias sobre o mundo dos negócios e que vai compartilhar com você dicas importantes sobre empreendedorismo. Está no ar o Pulso Empreendedor, a sua coluna semanal de empreendedorismo no BBT News, aqui na Menina FM. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso de hoje, a gente começa mais uma vez a semana numa vibe muito legal, um diazinho bacana, a gente já vai entrando na onda dessa trilha, a gente convida você a entrar também conosco nessa vibe. E Vinícius, todo mundo sabe da importância da gente se comunicar bem, a gente tenta se comunicar aqui no Pulso com os nossos ouvintes, com você que acompanha, e seja na vida pessoal ou nos negócios, é importante você saber falar, transmitir as tuas ideias. E a gente não pode negar que nada adianta você se comunicar bem se a outra pessoa também não entende nada do que você está falando, né? Um cliente ou um fornecedor, às vezes estrangeiro, né, de outro país, é cada vez mais comum, né? Mas daí eu só falo português e agora... Vai no embromation daí, né? Vai no portunhol, na verdade, vai naquele... não, né, cara? Tem que estar preparado para o momento certo, aproveitar a oportunidade aí para emplacar o seu negócio, quem sabe, fora do Brasil também, né? É verdade, é inevitável nesse futuro dos negócios que a gente está vivendo, né? Ainda mais no mundo globalizado mesmo, a gente ter o contato com pessoas que falam outras línguas. E aí comunicar-se com elas, né, em outros idiomas, ele acaba sendo uma necessidade em muitos momentos, mas também pode abrir uma série de oportunidades, não só para empreender, para tua vida pessoal também, para construção de uma rede de relacionamento, né? E para falar sobre isso conosco, a gente recebe aqui hoje o Renan Guimarães, que muito bacana também receber o Renan aqui, é porque ele é o ouvinte do programa que ouviu todos os programas do Pulso Empreendedor. Então, fica a dica, né? A gente fica... todos os programas... Tem direito, né? Tem direito a vir aqui no Pulso, né? Não, Renan, muito bacana mesmo. A gente fica muito feliz mesmo que você curte, acompanha, mas que você também é um empreendedor, também está estruturando aí os teus negócios. E aí, então, quero começar dando um bom dia. Hi, Renan. Good morning. How are you, man? Hello, guys. Good morning. Thanks for inviting me to come here. I am a really big fan of you guys. We are very happy to receive you here. Don't worry, people. Na verdade, o pessoal já desligou o rádio, né? Que top, hein? Esse BBT, né? Gostei desse inglês, cara. Não se preocupa, galera, não se preocupa. Não, fica tranquilo aí que a gente não vai falar ser inglês. Tá? Fiquem tranquilos que eu vou traduzir aqui do outro lado. Vai ser o tradutor simultâneo ali, vamos lá. Ô Renan, fala pra gente, cara, o brasileiro de forma geral, né, ele é comunicativo, a gente vê aí que o nosso povo tem aí uma capacidade de se comunicar, de criar formas de se comunicar também, tanto no rádio aqui, né, na televisão, enfim, em várias formas, em várias mídias no dia a dia também, mas o pessoal, eles estão perdendo oportunidades por não saberem falar, né, além do português, né, falar outros idiomas também. Como que você tem visto essa questão hoje relacionada ao Brasil, né? Olá a todos, bom dia, ouvintes. Agora em português, né? Agora em português. Então, Vinícius, com relação a isso, eu vejo que hoje, no nosso mercado aqui, muita gente fala, inclusive no último programa a Sabrina comentou sobre isso, sobre oportunidades que a gente acaba perdendo na nossa área. Tem diversas oportunidades que a gente acaba perdendo por não saber se expressar no outro idioma, ou às vezes até não saber por ler um outro idioma. Verdade. Muitas pessoas aqui do Brasil conseguem até ler e interpretar, mas a gente não consegue muito bem se expressar. Isso é uma grande falha que a gente tem, infelizmente. Então tem oportunidade pro pessoal aí, se liga no programa aí que daqui a pouco a gente vai entrevistar o Renan, ele vai dar várias dicas aí também pra gente poder aproveitar melhor essas oportunidades. Já que a gente tá falando em se comunicar, né, e oportunidades, atenção, você que é cooperado do Credicomim, no dia 26/10 tem um encontro de negócios lá na ACIL, uma oportunidade bem legal para você apresentar o seu negócio, conhecer novos parceiros, novos clientes, fornecedores, às vezes fazer aí uma parceria para vender produtos para o mesmo cliente também. O evento é gratuito, só que as inscrições elas são limitadas e somente até o dia 18. Então, acessa o link plead.in/encontro Credicomim
ou entra em contato lá com o seu PA, conversa com a pessoa que te atende lá, que eles vão te ajudar a garantir a sua vaga. PA é o seu posto de atendimento, a sua agência lá, né? Exatamente. Então, corre lá e garante essa oportunidade, porque com certeza vai gerar aí mais negócios para você. O Crédito Comim traz pra gente então aí as cotações, a taxa Selic em 5,5% ao ano, o IGPM menos 0,01% ao mês, o dólar R$4,11, Bitcoin R$34.109 com 11 centavos também. Tem uma frase legal, né, Malik, que é a seguinte: os indivíduos produzem mais quando sabem o que fazer, que a autoridade tem e quais são as suas relações com as outras pessoas na organização. É uma frase do Lawrence Apley, né? E é uma dica da Elo Gestão para você aí, com um organograma funcional, a distribuição das responsabilidades, a elaboração de planos que promovam o alinhamento das expectativas pessoais, né? Com as expectativas da empresa também, com os colaboradores. Isso vai fazer com que você tenha mais desempenho, né? Com que as pessoas que trabalham contigo também tenham essa melhor performance e tenham satisfação em fazer parte da sua equipe. Então, chama o pessoal da Elo Gestão, que eles vão te ajudar aí a fazer uma gestão legal aí da sua equipe, do seu time, e tenha melhor desempenho no seu trabalho e consiga atingir esses objetivos. Só para dar um exemplo disso, Vinícius, lá na OBK, lá na nossa empresa, em alguns momentos a gente tem dificuldade de saber quem é responsável por algumas coisas, e a gente chamou a Elo Gestão, a Débora teve lá, a gente está trabalhando justamente nisso, e até por isso também a gente quis trazer aqui no Pulso, porque é algo que a gente vivencia, não é algo que a gente vem aqui e fala só. Lá na OBK a gente está justamente trabalhando com essa questão de organograma funcional da empresa, para entender exatamente o papel de cada um e para que todo mundo saiba o que vai fazer. Isso vai se transformar em desempenho e produtividade, porque as pessoas às vezes ficando na dúvida o que é atribuição dela ou não, além de gerar uma insatisfação, uma insegurança, gera uma tensão também. E às vezes até uma frustração da pessoa estar lá né, sentado lá na mesa dela, na função dela, sem saber exatamente o que ela tem que entregar, e aí ela é cobrada por resultado, mas ela não sabe, a empresa não enxerga, a pessoa não sabe exatamente o papel de cada um. Então é importante pensar muito nisso para que a empresa seja realmente uma engrenagem, um organismo, vamos pensar assim, né, onde cada um cumpre a sua função e se ajuda mutuamente, né? Bacana. Então a Elo Gestão oferece pra gente aí a agenda, que começa com um evento muito legal que vai acontecer já na semana que vem, né, sem ser nessa quarta-feira, na próxima quarta-feira. Tem pouquíssimas vagas disponíveis ainda, que é o Entreveiro Summit, ao qual até a Rádio Menina, que é parceira do evento, vai estar você é organizador, lá, né? Fala aí. Tô organizando também lá pelo núcleo de marketing e vendas, com toda aquela galera lá que é sangue no olho, como a gente costuma dizer, né? O pessoal tá trabalhando bastante para fazer aí, oferecer uma experiência muito legal para todo mundo que vai participar. Então, o Entreveiro Summit, né? Que é a primeira imersão em marketing e vendas da Serra Catarinense, vai ser no dia 23, semana que vem. São 5 palestras, 5 palestrantes, né? 150 pessoas, vai ter jantar incluso, vai ter happy hour, para você poder conhecer o pessoal de forma descontraída, conversar lá, trocar uma ideia. Muito legal. Então, os ingressos já estão disponíveis, então já está no terceiro lote agora, mas se você utilizar o cupom PULSO, né, que é uma parceria aqui que a gente está fazendo com o programa, você consegue comprar o valor do ingresso no primeiro lote. Então, de R$75 ele passa para R$53. É um desconto bem legal. Aonde eu coloco esse cupom de desconto? É só procurar no melhorevento.com.br. Vai ter lá na página inicial, nos eventos, vai ter lá o Entreveiro Summit, só acessar lá e realizar a inscrição. Isso aí, melhorevento.com.br, você acessa lá, procura o Entreveiro Summit, coloca o cupom do Pulso e participa com chopp, jantar, network e muitas atrações. Muito legal o evento, parabéns. Valeu. Shima Talks do Orion, então amanhã, dia 15, né, a partir das 19 horas, mais uma edição. Dessa vez o tema vai ser desenvolvendo as marcas de sucesso. Então as vagas são limitadas. Entre em contato lá com o time do Orion no telefone 3099-9408 e garante a sua vaga. Bate-papo, saúde é atitude, com o tema Vamos Tocar no Assunto, no dia 16/10, às 19h30 lá na CDL. Nesse outubro é importante, né, falar sobre saúde da mulher, e ser empreendedora passa também por se conhecer, cuidar do seu corpo, realizar atividade física, qualidade do sono, alimentação saudável, manejo do estresse, né, isso é bem importante até para a homarada também, né, mas o foco aqui são as mulheres, gestão de vida e muito mais. Então participe e ainda ajude a Casa de Apoio Colibri doando 1 litro de leite longa vida para você poder participar desse evento, né? Encontro Regional de Jovens Empreendedores da Serra Catarinense vai ser lá no Orion Park no dia 26, no outro sábado, sem ser esse, né? A partir das 9 da manhã vai ter café da manhã incluso, então dá para acordar direto pro evento. Vai ter cases lá, vai ter capacitações, vão ser pessoas aqui de toda a região da Serra, né, Mari, que vão estar presentes lá também. Alguns palestrantes, eu fui convidado para estar falando sobre o meu case também lá, vou trocar uma ideia com o pessoal. Nosso orgulho.
barulho do pulso. Mas aí vou estar ao lado também da Andréia Zerwes lá da Long, vai ter o Eris Macedo Júnior, lá de Otacílio Costa, enfim, vão ter vários outros lá palestrantes também, vai ser integração, cara, participa lá que vale a pena fazer parte disso. Almoço também muito bacana que vai ter, dinâmicas, é um encontro bem descontraído, você precisa se conectar com jovens empreendedores, esse é o local certo, pessoal que pensa pra frente, pessoal que está organizando outras ações aqui na Serra Catarinense, então aí você vai ter o contato com esses jovens, com ideias, né, e a própria capacitação também já vale muito a pena. Vai ser muito bacana. Então, treinamento Mastermind Enneagrama Vitruviano vai ser em Lages, então venha descobrir, né, como é você e por que você é desse jeito, através de um estudo milenar chamado Enneagrama. Saiba quais são os seus pontos fortes e fracos e melhore suas relações, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Nos dias 18, 19 e 20 de outubro, lá na ACIL, então informações pelo telefone 3251-6611. Para você que está nos acompanhando, eu sou o Malek Doubles. E eu sou o Vinícius Chaves. E a gente recebe aqui hoje conosco o Renan Guimarães, um jovem empreendedor, aí um cara bem pra frente também, ouvinte assíduo aí do Pulso Empreendedor, e para falar um pouquinho pra gente da importância da gente se comunicar bem e em outros idiomas também, para fazer negócios, para nossa vida pessoal e também para potencializar oportunidades aí, questões que podem nos levar ao sucesso. Renan, para começar a nossa entrevista, que é o que interessa aqui então hoje, vamos falar aí. Para fazer negócios é preciso a gente se comunicar tanto no idioma nativo, no português no caso, como em outro idioma. E aí eu te faço a pergunta, você tem um dado, por exemplo, de quantos % da população brasileira nesse mundão aí globalizado fala outro idioma? Sim, Malek, eu tenho, e é um dado assustador até pra gente, que a gente escuta muitas pessoas falarem que tem inglês avançado, até inglês fluente, morando apenas aqui no Brasil. E a média fica entre apenas 3 a 5% de brasileiros que de fato moram no Brasil e falam fluentemente inglês. O que eu quero dizer com esse de fato? É que a pessoa ela consegue se expressar, ela consegue fazer uma entrevista de emprego em inglês, ela não tem dificuldade nenhuma para definir por exemplo, todas as funções que ela vai desempenhar na empresa, fazer negócios com outra empresa. Então isso daí é um dado bem alarmante, inclusive foram feitas diversas pesquisas em empresas multinacionais comprovando isso. É um fato que atesta que esse número é tão baixo, é porque os testes são feitos em 4 habilidades, não só na leitura e na escrita, que é o que a gente está acostumado. Perfeito. Então tem a parte da audição e também a parte mais importante para mim, que é a parte da fala. Então aí que muita gente dá uma resvalada. Renan, eu, por exemplo, eu consigo ler com uma certa facilidade e consigo escrever também, mas aqui no programa, no início, quando você falou alguma coisa que já fugiu um pouquinho do que eu esperava que você dissesse, eu falei a palavra receive, de receber você aqui. Eu não sei se esse é o termo correto aí que pega na questão, quando você é pego no fato, na conversa mesmo, você muitas vezes é surpreendido com um momento de fala, com alguma coisa, e aí, se você não está realmente conectado, se você realmente não estudou aquilo, se você de fato não tem o conhecimento necessário, você acaba sendo pego de surpresa. Eu acho que um mal do brasileiro é muitas vezes achar que sabe as coisas, né? Eu acho que esse é um grande mal, não admitir que não, eu preciso melhorar muito nisso, e o não admitir é que nos leva a não buscar também, né? Eu não sei se você concorda. Com certeza. E de uma forma bem geral, a gente percebe um volume muito grande de negócios acontecendo hoje no nosso país. A gente sabe, nosso principal parceiro comercial hoje são os Estados Unidos, com um potencial muito grande também de fazer negócios com a China, que também é um grande parceiro, mas Europa, Ásia, enfim, a gente faz negócio com o mundo inteiro, né? O Brasil hoje, principalmente no agronegócio, na questão das commodities também hoje, se relaciona muito com outros países, né? E aí a gente percebe uma dificuldade em fazer negócios, justamente por essa dificuldade de comunicação. Chega a ser algo assim, meio primário mesmo, e assustador tu falar em 3 a 5%, né? Da população que vai falar um inglês corretamente, né? Não vamos nem dizer fluente, né? Nessa questão do volume de negócios que o Brasil perde, você tem a ideia do quanto a gente perde em negócios por não falar bem outro idioma? Então, Malik, eu fiz algumas pesquisas para obter esse número. É bem difícil saber realmente o quanto que a gente está perdendo, mas se vocês forem parar para pensar em vocês são empreendedores também, toda a empresa que a gente está inserido, a gente recebe oportunidade de fora, seja em produtos, em serviços. Verdade. Que a gente precisa usar. Então, até pelo fato de ter um profissional que consiga ler um manual em outra língua, já é uma diferença. Então, até envolve aquele fato de intraempreender que a gente estava comentando no programa passado, que tu acaba criando uma oportunidade que não existia na empresa. Então, é um diferencial. É um diferencial. Ter ser bilíngue, conseguir se expressar em outro idioma para
para não acabar perdendo essas oportunidades. E realmente é o que eu defendo, que faz falta aqui hoje no Brasil. Até brinco que antigamente o inglês ele era opcional, ele era um diferencial, o profissional ter. Eu creio que num futuro bem próximo já não vai mais ser um diferencial, vai ser essencial. Diferencial vai ser ter um outro idioma, e eu espero que seja assim. Deixa eu só contar uma piadinha que eu não vou contar a piada, que eu sou ruim de contar, mas eu vou explicar a piada. Uns amigos meus foram pra Europa, e aí o cara na Europa fez uma piadinha pra ele. Quem fala 2 línguas, como que chama, né? Ah, é bilíngue. O cara que fala 3 línguas, trilingue. O cara que fala várias línguas, como é que é? Ah, é poliglota, tal. E como é que é o cara que fala só uma língua? Daí ninguém sabia. Ficaram pensando, o cara brasileiro. Na Europa, os caras zoaram os meus amigos porque o cara que só fala uma língua é brasileiro. Porque eles ficaram impressionados com a quantidade de brasileiros que vão pra lá sem saber falar outro idioma. Mas isso está muito ligado também a uma questão muito de base, eu acredito, né, Malik? E Renan também. Que nos outros países a gente tem conhecimento de que desde pequenininho lá na escola a criança já começa aprendendo outros idiomas, verdade, né? E a gente aqui tem ali, só que é uma forma, eu digo sim, bem tímida, sabe? Concordo. Até o próprio time de você começar a aprender outro idioma também. Isso falando de uma educação padrão, básica, né? Sim. Que o público que o poder público oferece. Mas e também cultural também. Mas assim, a gente sabe então que o inglês que é aprendido na escola hoje, falando em Brasil, ele pode não ser o suficiente para você chegar na hora lá de conversar com uma pessoa de outro país, né? Seja o suficiente. Então, como, Renan, que a pessoa pode estar preparada para na hora certa conversar com a pessoa lá e conseguir desenrolar, não precisa nem ser fluente, né? Mas conseguir ali se virar, ouvir bem e conseguir se comunicar com um potencial cliente, um potencial fornecedor também, enfim, fazer negócios. Certo. Vinícius, só respondendo uma parte que você estava falando ali, quando eu fiz meu intercâmbio eu consegui conhecer vários países na Europa, e um deles que me chamou a atenção foi a Bélgica, porque lá desde quando a gente que eu falo, né, quando já tem 3, 4 anos, já começa a aprender 3 idiomas, que é o belga, o francês e o alemão. Que legal, cara. E todos esses países da Europa, o inglês, eles têm inglês perfeito, então, igual eu falei pra você, já não é um diferencial ter inglês. É questão de sobrevivência já, né? Exato, e não menosprezando qualquer tipo de trabalho, mas qualquer pessoa que tu fala na rua, tu consegue falar em inglês, e pra nós é o idioma mais fácil. Às vezes a gente fica com medo, vou em tal país, mas eu não vou conseguir me comunicar. Sabe um pouquinho de inglês, é tranquilo. Com relação a essa questão, outro dado alarmante, se for ver o número de países que existe, o Brasil é o 41º colocado no ranking de fluência de inglês, atrás de países como Equador, Peru, México, por exemplo. Então é uma coisa que a gente não para pra pensar, né? Com a potência que é o Brasil, ter esse nível de inglês. É uma coisa que determina bastante com relação à nossa carga horária. Por exemplo, aqui em escola pública, geralmente a gente começa a aprender inglês no 6º ano. Então, tendo como base do 6º ano até o 3º ano, dá em torno de 400 a 600 horas aula. É um cursinho, né? O tempo que levaria um cursinho pequeno, né? Exatamente. Isso aí se encaixa nos órgãos que regulamentam quem tem fluência no nível intermediário de inglês. Isso tendo como base que vai ser realmente estudado inglês, que vai ser desenvolvido as 4 habilidades. A gente sabe que não é assim, infelizmente. Eu até costumo brincar, isso é bem complicado falar, porque geralmente tem alunos que usam a aula de inglês como alguma desculpa, quando não querem ir na aula, alguma coisa assim, a aula da escola pública, não dão tanta importância. Certo. Então acho que também é uma questão cultural, né? De a gente já ter essa importância do ensino. E para até, claro que a gente sabe que tem vários caminhos a se seguir, né? O próprio Sebrae, que foi parceiro do Pulso, que tem cursos de inglês também, assim como outras escolas de idiomas também. Várias outras instituições são, aqui, né? Fontes para você estudar. Eu mesmo, cara, eu vou contar um negócio pra vocês. Quando eu era pequeno, uma vez eu frequentei, eu não sei se é assim que fala ainda, mas são os Mormons ali no lado do tanque. Sim. E lá eles ensinam as pessoas a falar inglês, porque eles são dos Estados Unidos, tem muitos americanos aqui, né? Também, né? E eles ensinam gratuitamente você a falar inglês. A questão é a seguinte: tá à disposição o conhecimento, ainda mais hoje com a internet, né? Mas assim, Renan, pra quem, digamos assim, vamos supor que eu tô aqui na situação e daqui a 2 meses eu sei que eu vou ter uma reunião com uma pessoa de fora do Brasil pra falar inglês. Tem como em 2 meses ou menos tempo, né? Ou um pouquinho mais, eu conseguir aprender um inglês prático pra chegar lá na hora. O que eu poderia fazer, né? Pra chegar lá na hora e estar preparado. Boa, Vinícius. Sim. Diversas empresas que investem realmente o que é uma forma inteligente realmente da empresa investir no funcionário, para ele dar mais resultado para a empresa, costuma enviar esses funcionários para fora, fazer um intercâmbio
intercâmbio de curta duração, seja de 3, 4 semanas, às vezes até 8, e aí faz um inglês intensivo. Então, para quem já tem pelo menos uma base de inglês, adianta muito, muito mesmo. O que eu tenho como dica para quem não tem essa disponibilidade na empresa aquelas soluções caseiras, aplicativos, que hoje em dia a gente tem muitos aplicativos, até para conversar com alguém de fora. A gente tem aplicativos. Outra solução caseira é assistir filmes, que a gente tem legenda, né? Ajuda também, né? Por exemplo, é uma questão que muita gente não faz, tu pode até assistir um filme em português com a legenda em inglês, que tu vai conseguir ver a diferença de palavras. Aí depois tu vai evoluindo, já começa a assistir tudo em inglês. Então, eu acredito que seja essa a principal. Outra que é muito inteligente fazer é conhecer de fato o assunto para saber o que tu vai precisar. Não que o conhecimento é demais para estudar ali porque você tá até um vocabulário mais focado de repente, né? Se for para engenharia, se for para medicina, se for para alguma coisa específica, assim, né? Com certeza. E sabe o que eu acho interessante no que tu tá falando, que muita gente ainda ignora, né, essas oportunidades, mas a gente consegue visualizar muito problema de comunicação acontecendo quando chega, por exemplo, um estrangeiro num restaurante, num hotel na nossa cidade. Eu já me deparei diversas vezes com situação assim. Eu tive recentemente numa viagem para Fortaleza, e no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, uma senhora alemã perdeu a bagagem e não conseguia se comunicar com ninguém. E o meu inglês muito ruim, mas eu consegui explicar para ela, entender qual era a dúvida dela e conduzir ela para uma solução. Então, você vê, num aeroporto ela não conseguia se comunicar com ninguém, com os funcionários da própria Gol, que era naquele momento, claro, talvez tenha alguns que se comunicavam, mas naquele momento disponível ninguém conseguiu se comunicar com ela, né? Então, eu vejo assim como é uma deficiência. Aí a gente pensa aqui na nossa cidade, você está nos ouvindo aí na sua região, será que para o turismo, será que para receber as pessoas, será que para fazer negócios, né? Vocês estão preparados? Como que tu enxerga essa questão, Renan? Com certeza, é um dado alarmante, igual eu falei, né? Logo no aeroporto, que é onde tem pessoas de diversas partes do mundo. Como eu vejo essa questão, principalmente no turismo, é uma coisa que afeta de fato, né? Tem muitos turistas que vêm pro Brasil, então tendo como oferecer um serviço diferenciado, isso daí eu consegui ver muito lá fora quando eu vivi, que a gente consegue se comunicar, mesmo que a gente não consiga falar o básico, a gente consegue, e isso não depende só do idioma, depende de boa vontade também. Igual tu falou, tu não tinha um inglês muito bom, mas tu teve a boa vontade de ajudar a senhora lá a conseguir o que ela queria de fato. Então eu vejo que não tendo isso, e mais, a gente defende de ter mais profissionais bilíngues em empresas, mas a gente tem que ver também outro detalhe: quem é que vai conseguir fazer uma entrevista para esse profissional? Esse profissional está preparado realmente para fazer uma entrevista em inglês? Uma das pesquisas que eu fiz era só com funcionários de multinacional. E para vocês terem uma ideia, dos 100% de funcionários que se declararam avançado ou fluente, eles obtiveram a nota de 2,9 de 10. Nossa senhora, os fluentes, né? Avançado. E a gente pergunta... autoestima, então, lá em cima, né? Autoestima é fez tudo. Uma entrevista, né? Conseguiu fazer direitinho. E aí aquele fato do início do programa, o que muito pesa é a parte de falar. Infelizmente, uma parte que a gente julga aqui, isso daí é bem feio, na verdade, quando a gente tá falando inglês, a gente até zoa, às vezes ri de alguém que tá falando por tentar tá falando. Certo. E às vezes deixa a pessoa tímida. Certo. Em se expressar, às vezes quer falar só com o professor. Isso daí é bem prejudicial. Por isso que eu defendo muito, quem puder, sair do país, fazer um intercâmbio, nem que seja de curta duração, porque lá tu não tem outra escolha, eu costumo brincar. Ninguém vai passar fome lá por não saber falar, mas tu vai se obrigar a descobrir. Perfeito. Você acaba sendo colocado numa experiência, né, real, de você ter que se comunicar, e a necessidade acaba alterando também a forma como você faz isso. Mas eu senti muito na tua fala, até quando você falou ali da questão de buscar meios caseiros, né, e oportunidades e formas de aprender, né, eu senti muito a questão da atitude, né. Mais uma vez a gente está aqui no Pulso falando de um tema que é importante você buscar, mas no fundo mesmo que você precisa, você que está nos ouvindo, é a atitude mesmo de você buscar. Tem várias formas de você conseguir. Eu pessoalmente acho que o intercâmbio é uma boa opção, porque a vivência ela acaba marcando muito. Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fiquei um período bem curto lá, de uma semana, e o meu inglês melhorou muito naqueles dias, justamente por exercitar, por praticar e por você precisar. E a gente foi numa visita técnica, numa missão empresarial, então necessitava muito mais ainda, e vontade de falar também, então eu errava muito, mas aprendi muito também. Eu acho que até a gente já tá seguindo pro final, né? Já? Faltam poucos minutos aí, mas o que a gente quer dizer assim, até às vezes alguém tá escutando a gente aqui, mas eu não vou vender eu tenho uma borracharia, eu tenho uma padaria.
E amanhã, quando parar um turista, de repente, que tá de passagem, a gente sabe que Lages aqui, né, e vários outros pontos do Brasil são pontos de passagem, furou o pneu do carro do cara, ele parou na borracharia. Você vai deixar de atender ele? Então, tem várias coisas várias oportunidades que vão chegar também na cidade. É o que a gente tava falando. Turismo, o cara tem um supermercado lá e daqui a pouco a gente vai começar a receber mais pessoas, porque a gente está fortalecendo muito aqui a bandeira da Serra Catarinense. E daqui a pouco, dentro do que tu falou, assim, né, eu tenho uma borracharia, um cachorro quente, eu tenho, né, uma prestação de serviço, não vou precisar do inglês, mas será que se você falasse inglês ou outro idioma, você não teria um super cachorro quente ou um super estabelecimento, espanhol, né? Porque você teria fornecedores, ideias diferentes, né? Exatamente, a busca da oportunidade. A gente vê muitas vezes pessoas reclamando, às vezes a gente reclama que o mercado está saturado ou que não tem oportunidade de emprego, mas tu buscando conhecimento, que inclusive já tem grátis em alguns lugares, tu consegue ter essa diferenciação, né? Um detalhe bem importante, rapidinho, é que além de tu buscar o inglês por conta de ter um salário melhor, outras oportunidades, quando tu de fato aprende, tu é fluente em outro idioma, eu já tenho mais vontade de aprender outros idiomas. E a gente se sente bem, não só com a parte do dinheiro, se sente bem de conseguir se expressar. Claro. Conseguir se expressar com uma pessoa de fora, sensacional. É verdade, tem aquelas propagandas de escolas de idiomas que sempre tem aquela cena de constrangimento, né? E é tão ruim você ser aquela pessoa que dá aquela gafe, que não sabe se comunicar, né? Por fim, faltou dizer alguma coisa, Renan? Eu fico muito feliz de receber você aqui no programa hoje, foi muito legal o nosso bate-papo. Você quer deixar um agradecimento, uma palavra final, alguma coisa? Então, primeiro agradecer vocês sabem que eu sou um grande fã de vocês. Tamo junto aí. Tamo junto, cara, valeu. Tendo ouvido todos, inclusive eu tava até discutindo com a minha irmã, eu falo assistido, ouvido, mas realmente é ouvido, que é o podcast. É isso aí. É um grande fã mesmo. O programa de vocês realmente ele traz uma visão diferente. A gente tinha comentado aqui no início que Lages precisava, a nossa região serrana que precisava realmente de um programa que focasse nisso, porque a gente tá aos poucos mudando a nossa mentalidade. Isso é muito bom, né? Bacana. Aprender sempre é muito bom. E o agradecimento que eu quero deixar, quem me deu apoio pra vir aqui, a Renata, que é a Renata Guimarães. Sua irmã Renata Guimarães, uma queridona, um abraço pra ela. Exatamente, que é uma empresa que eu acho sensacional, já fazendo um marketing. É verdade. Eu deixar um abração pra minha família, que eu sempre digo que é a base de tudo. A base de tudo é a nossa família. E quero deixar um beijo especial aqui pra minha namorada, que tá de aniversário na quarta-feira. Legal, parabéns. Como que é o nome dela? É Viviane Airode. Viviane, parabéns aí do Pulso pra você. E que é uma coisa que eu defendo bastante na nossa vida. A gente sempre tem que ter alguém, seja namorado, namorada, seja um amigo, que nos apoie. A gente tem que sempre buscar pessoas positivas na nossa vida e se livrar das negativas, que a gente sempre vai mais pra frente. Igual tu falou, realmente sou uma pessoa de atitude, porque depois que eu vi que isso muda a vida, a minha, das pessoas, a gente consegue... Parabéns pelas suas atitudes, Renan. Te trouxeram aqui no Pulso conosco e a gente tá muito feliz de poder bater esse papo com você. Que bom que o nosso ouvinte pôde também acompanhar essas ideias aí. Tem mais um printzinho rápido do Pulso aí, Vinícius? Então, um print do Pulso de hoje vem da página da Patrícia Ataíde. Os pequenos esforços repetidos irão te levar em direção à sua conquista. Concentre-se no progresso e não na perfeição. É isso aí, um pouquinho por dia e você vai fazer a musculatura aí do teu corpo, a musculatura do teu cérebro, a tua mente, a mudança de pensamento. Vamos construir junto isso aí, vamos fazer uma semana bem legal aí e vamos com as nossas atitudes aí impactando aos pouquinhos a nossa realidade, a realidade de quem tá próximo. Um grande abraço, bye bye everybody and follow us in social medias. Valeu, pessoal, até a semana que vem. Bye bye, see you guys. Você ouviu o Pulso Empreendedor com Malek Dabos e Vinícius Chaves todas as segundas-feiras aqui no BBT News. Oferecimento de Crédito Comim e Elo Gestão. Você começa o dia bem informado. BBT.